Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Meu nome é Pedro, e sou policial militar. Certa noite, estava de volta no comando depois de confrontar alguns ladrões que haviam cometido um crime terrível contra um feirante. Eles fugiram da cidade, mas tínhamos informações sobre onde poderiam estar escondidos. Assim que assumimos o serviço, comecei a fazer levantamentos para localizar esses criminosos. Nossa equipe se aproximou da residência onde suspeitávamos que eles estavam escondidos. Fizemos uma progressão cautelosa, prontos para entrar e capturá-los. Ao nos aproximarmos, os criminosos perceberam nossa presença e reagiram de forma violenta. Tiros foram disparados, e um dos criminosos foi atingido e acabou morrendo no local. O outro conseguiu escapar e tomar uma família como refém. Tentamos negociar com ele, mas a situação estava tensa e perigosa. Após algumas negociações, o criminoso conseguiu se desvencilhar dos reféns e abrimos fogo para confrontá-lo. Felizmente, conseguimos contê-lo, e tudo terminou com segurança para todos. Ao retornar ao quartel, fui chamado para falar com o subtenente, que estava visivelmente abalado. Ele me contou algo incrível e sobrenatural. A filha do criminoso que morreu, uma criança de apenas 5 ou 6 anos, estava brincando do lado de fora da casa dela enquanto conversávamos com o pai dela. Em um determinado momento, ela parou de brincar e pegou uma flor. Ela veio em minha direção e me entregou a flor, dizendo que estava agradecendo pelo serviço que meus colegas fizeram pelo pai dela. Fiquei atônito com aquelas palavras. Como uma criança tão pequena poderia entender a situação e agradecer por algo tão trágico? O subtenente também ficou emocionado e acreditava que aquilo tinha algo de sobrenatural. Ele não era espírita, mas aquela experiência o fez refletir sobre o mundo espiritual. Para mim, aquela experiência foi uma prova de que há coisas além da nossa compreensão, algo que vai além da materialidade da vida. Foi como se o mundo espiritual tivesse se manifestado através daquela criança para agradecer pela justiça que foi feita. Não posso explicar exatamente o que aconteceu, mas acredito que Deus permite que certas situações se desenrolem de uma forma que possa tocar nossos corações e nos fazer refletir sobre a vida e a espiritualidade. Talvez aquela criança tenha sido o canal que Deus escolheu para nos mostrar que há mistérios além do que podemos ver e entender. E desde aquele dia, acredito que o mundo espiritual está mais presente em minha vida, e que há algo maior que nos guia e nos protege. Meu nome é Lucas, e sou assistente de necrópsia no Instituto Médico Legal há muitos anos. Acreditem, minha vida é repleta de experiências sobrenaturais assustadoras que vivencio durante as noites solitárias nesse lugar sinistro. Já vi muita coisa estranha, mas a história mais arrepiante aconteceu em uma noite chuvosa e escura, quando eu estava de plantão com minha parceira Jussara. Nosso IML estava localizado dentro de um cemitério, adicionando ainda mais mistério ao ambiente. Enquanto aguardávamos o chamado para um novo serviço, Jussara e eu conversávamos sobre nossas experiências passadas, rindo das situações inusitadas que enfrentamos com os corpos que recebíamos. Porém, o tom da conversa mudou quando começamos a falar sobre presenças sobrenaturais que sentíamos no local. De repente, Jussara ficou séria e mencionou que havia sentido sensações estranhas de alguém observando-a em nosso necrotério. Eu também não podia negar que já tive momentos em que me senti observado e até mesmo tocado por algo inexplicável. Naquela noite, enquanto estávamos no computador, senti uma presença ao meu lado. Virei rapidamente, esperando encontrar Jussara, mas não havia ninguém lá. Nesse momento, percebi que havia algo de sobrenatural acontecendo ali. Mais tarde, quando saímos para realizar um serviço, fomos chamados para buscar um corpo afogado. A vítima era uma pessoa muito pesada e já estava em avançado estado de decomposição.
Tentamos nos preparar para a tarefa difícil que estava por vir. Enquanto fazíamos os preparativos para lidar com o corpo, eu comecei a sentir uma sensação opressiva, como se algo estivesse nos observando e nos seguindo. Ignorei meus instintos, pensando que era apenas meu nervosismo, mas o sentimento persistia. Quando finalmente chegamos ao local para realizar a remoção do corpo, minha parceira e eu nos deparamos com algo ainda mais aterrorizante. O cadáver estava inchado e com uma aparência grotesca, mas foi aí que a atmosfera ficou ainda mais pesada. Conforme nos aproximávamos para realizar o procedimento, algo estranho aconteceu. Uma entidade sombria parecia emergir do cadáver, cercando-nos com sua presença ameaçadora. Aterrorizados, tentamos resistir, mas sentíamos que estávamos sendo sugados para algo além de nossa compreensão. Sem alternativa, decidimos recuar e chamar reforços. A situação estava completamente fora de controle, e precisávamos de ajuda para enfrentar o sobrenatural que se manifestava diante de nós. Minutos intermináveis se passaram enquanto aguardávamos pela equipe de apoio. Quando finalmente retornamos com reforços, a entidade havia desaparecido, deixando-nos com uma sensação de alívio e pavor ao mesmo tempo. Era como se tivéssemos tocado o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, e algo sombrio tivesse escapado para nos assombrar. Essa experiência mudou nossas vidas. Jussara e eu continuamos trabalhando no IML, mas agora com uma consciência constante de que algo além do nosso entendimento habitava aquele lugar sombrio. As presenças e sensações inexplicáveis permaneciam, mas agora, estávamos mais unidos do que nunca para enfrentar o desconhecido. Desde então, compartilhamos nossas histórias sobrenaturais com cautela, pois sabemos que nem todos estão prontos para aceitar o inexplicável. Para nós, o IML se tornou mais do que um local de trabalho, era um portal para um mundo além do nosso alcance, onde espíritos inquietos vagavam em busca de redenção e paz. E assim, continuamos nossa jornada, enfrentando cada noite assombrada com coragem e honra.